Boa noite, graça e paz, uma alegria imensa estarmos mais uma vez aqui. E hoje é dia de culto ao nosso Deus, quarta-feira, 20 de maio de 2020. E em especial agora quero orar, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para vivermos. Se vivemos para a glória dEle. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome na noite desta quarta-feira, te agradecendo por todo o bem que temos recebido da parte do Senhor. Em especial, oro, meu Deus, pelos Teus servos, pelos Teus filhos, que o Senhor guarde cada um em seu lar, em sua residência, que o Senhor esteja derramando o favor dos céus, operando, meu Pai, em favor de cada um, para a glória do Teu santo nome, restaurando a saúde física, espiritual, a saúde emocional. Meu Deus, que o Senhor socorra cada um em suas necessidades. Nós oramos, meu Pai, rogando ao Senhor também, que faças, meu Deus, chegar essa palavra ao coração de cada ouvinte. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, só reforçando então as nossas programações, nós temos aqui o slogan: templo fechado, igreja aberta. Então, a igreja do Senhor está aberta, à medida que o seu coração está aberto, à medida que a sua vida está aberta para o Evangelho, para a vivência do Evangelho, para a prática do Evangelho, então a igreja está aberta, embora o templo esteja fechado. Mas nós temos esperança que logo, então, será nos autorizado prestar culto coletivo ao Senhor. Sei que, como eu, muitos, de vocês estão com muita saudade, na expectativa de que essa quarentena, diante então dos protocolos, claro, se encerre também. Nós temos orado, rogado ao Senhor, mas todas as madrugadas temos desafiado a igreja para estar em oração. Todos os dias às 19 horas temos uma transmissão que seja gravada ou ao vivo, de uma mensagem da parte de algum membro da nossa igreja para a nossa edificação. E também temos a orientação para o culto doméstico, o culto no lar. Então, você que é chefe da sua família, esteja cada dia convidando então a sua família para estar louvando ao Senhor no seu lar, na sua casa, conjuntamente. Templo fechado, igreja aberta. Esse é o nosso slogan neste tempo. Amém? Quero deixar então uma palavra hoje que está em Gênesis capítulo 7, verso 1. Tenho compartilhado essa palavra com alguns irmãos para quem a gente tem ligado, e é uma palavra que me tem chamado muita atenção. Vou fugir o protocolo da carta aos Hebreus, tá ok? Mas depois nós estaremos então retomando as nossas mensagens a partir da carta, porque dentro da leitura diária minha, então esse texto também me tocou muito, grandemente e poderosamente. E diz assim, Gênesis capítulo 7, verso 1, a parte A do versículo, aonde diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Vejamos, queridos, que naquele tempo Noé passava por um momento de juízo. Melhor dizendo, a terra passava por um tempo de juízo divino, diferente do que nós estamos passando agora, que não é juízo de Deus, é apenas uma disciplina, uma chamada de atenção, para a igreja do Senhor, os filhos do Senhor, aqueles que estão afastados do Senhor e aqueles que fazem parte do número dos salvos,
mas que ainda não foram encontrados então pela mensagem do Evangelho, ou o Evangelho não desceu ainda ao seu coração. Então esse tempo é um tempo de alerta, é um tempo de disciplina, mas não de juízo de Deus, tá ok? Muitas outras pandemias já tivemos na história da humanidade, mas esse texto que eu li aqui, ou dentro desse contexto do texto, havia uma ação de juízo de Deus contra a sua criação. Deus desgostoso pela rotina que o homem assumiu de viver distante de Deus ao seu bel prazer, tanto que Mateus capítulo 25 vai dizer que no tempo de Noé as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Mas qual que é o problema de casar-se e dar-se em casamento? Nenhum. É normal casar-se, é normal fazer a festa do casamento, é normal celebrar nesta festa, é normal esbanjar a alegria por essa data tão significativa para os noivos e também para os familiares e amigos. Então não tem problema até aí. Qual que foi o problema? É que as pessoas abandonaram a Deus, não estavam dando então o real sentido a Deus, não estavam adorando a Deus, mas adorando as coisas criadas por Deus. Tem um professor nosso, o reverendo Vadislau, que no tempo de seminário ele dizia e citava sempre uma frase que hoje virou até jargão: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aí, queridos, de tempos em tempos nasce um ídolo no coração do homem ou da humanidade. Então essas pessoas estavam esbanjando nas suas festas, abandonaram a Deus, esqueceram-se de Deus, do Criador, e viviam como se Deus não mais existisse. E então Deus emite um decreto de juízo para a nação daquela época, aonde disse Deus que iria destruir tudo. E o que eu vejo aqui nessa parte do versículo 1, lido aqui? Disse Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família. Queridos, a arca da salvação. Quem que é a arca da salvação hoje? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa arca da salvação hoje. Por isso, você que quer a segurança da sua salvação, só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Não há outro que possa salvar. Diz Pedro, lá em Atos capítulo 4, verso 12, que não há outro nome dado abaixo dos céus, entre os homens, que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, e Ele é a arca da salvação nesses dias para nós. Fazendo uma relação lá com aquele tempo, nesse capítulo 7, então, vem a ordem de Deus para Noé. Noé, por muito tempo, ali construiu aquela arca. Teve um tempo aonde ele deve ter que cortar a madeira. Certamente os seus contemporâneos perguntavam para quê. Noé certamente dizia: estou fazendo uma arca. Mas arca para quê? Deus vai mandar um dilúvio. O que é isso? Nem chuva as pessoas conheciam, porque ainda não havia chovido na face da terra. As árvores que existiam, eram regadas pela neblina que caía das nuvens sobre a terra.
mas não havia chuva, então as pessoas não conheciam chuva. Veja que era algo muito desconexo com a realidade do que aquilo que eles conheciam. Então Noé, em obediência, e aí entra uma questão séria aqui: obedece quem tem fé, porque muitas vezes os atos de fé não têm explicação. É como um milagre, o milagre se vive e não se explica milagre. Também os atos de fé, veja como isso é uma verdade na vida de Noé. Noé obedece uma ordem de Deus, sem conhecer ao menos o que era chuva, muito menos um dilúvio de forma universal, que mataria toda a criação, todo ser vivente, toda criatura que tinha fôlego de vida. Imagine então a crise que se instalava na cabeça das pessoas. Mas por que essas pessoas eram incapazes de crer nesta palavra? Porque estavam longe de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, dentro da arca da salvação, nós podemos ter a fé suficiente para sabermos que Deus está no controle dessa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia que tem assolado o mundo, que chegou ao nosso Brasil e muito perto de nós, se não de você talvez. Mas dentro da arca tem que haver a questão chamada fé em prática. Foi isso que Noé fez. Teve fé, foi um tipo de comportamento de alguém que confiava na palavra do Senhor. E a pergunta é: você confia na palavra do Senhor? Você confia que Deus está no controle desta situação, mesmo nesse dia onde parece que as coisas estão fora do controle? Você continua confiando nesse Deus? Ou você é um daqueles que tem engrossado a fila dos desesperados, que tem muitas vezes se descabelado, tem muitas vezes se desesperado e emitido juízo de valor sobre governantes que você nem conhece, sobre até mesmo Deus? Mas cadê Deus? Dentro da arca, precisamos, queridos, de uma questão chamada fé na nossa vida. Imagine então, para aqueles que não creram em Deus, não deram ouvidos à palavra de Deus, porque Noé foi um apregoador do Evangelho no tempo antigo. Imagine agora quando Noé, com a sua família, de 8 pessoas apenas, Noé mais 7, e todos os animais que Deus então encaminhou para dentro da arca. Agora veja que essas pessoas que não obedeceram a Deus, que eram avessas à palavra de Deus, fora da arca, a terra inundada de água, e essas pessoas batendo fora da arca, mas a porta já tinha se fechado. Veja a calamidade, veja o desespero, pessoas gritando, famílias gritando. Certamente tinha idosos, certamente tinha adultos, jovens, adolescentes e crianças. Quando era para dar ouvido à voz de Deus, nenhuma dessas faixas etárias deram ouvidos à palavra de Deus vindo pela boca de Noé. Mas quando eles viram que Noé estava falando a verdade e que Deus realmente estava aplicando ali a sua palavra, concretizando a sua palavra, aquelas pessoas certamente repensaram muito a oportunidade que foi deixada para trás. Queridos, tem muita gente nesse tempo também se afogando nas angústias fora da arca da salvação, fora de Jesus. Tem muita gente se desesperando. A situação, queridos,
É uma situação difícil, é verdade. Estamos vivendo em um tempo de crise, é verdade. Estamos enfrentando uma crise econômica, verdade. Um desajuste financeiro nas nossas contas, é verdade. Mas nada justifica o cristão entrar em desespero e fazer coisas contra a santidade de Deus, ou emitir juízo de valor quanto à soberania de Deus. Cabe a nós, como Noé, obedecermos ao Senhor, cumprirmos o papel para o qual Ele nos chamou nesse tempo. O Brasil, queridos, precisa muito mais do que os seus brasileiros. O Brasil, neste tempo, precisa de cristãos exercitando a sua fé em oração, em um compromisso de fidelidade com Deus, é um compromisso de fidelidade com a sua vocação, com o seu chamado, um compromisso de fidelidade com a sua comunidade, um compromisso de fidelidade com aquilo que um dia ele professou, seja qual for a sua igreja. Precisamos, queridos, e o Brasil mais do que nunca precisa dos brasileiros cristãos com a boca no pó, com o joelho no chão, exercendo uma fé verdadeira, dando uma boa palavra para aqueles que precisam desta palavra. Isaías capítulo 40 nos fala algo maravilhoso, queridos, e que eu quero deixar aqui também nesse instante para a nossa reflexão. Diz o verso 30: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você tem esperado no Senhor? Você tem voado com as águias? Eu gosto de falar muito sobre essa questão da diferença da águia com o urubu. Enquanto a águia está voando nas alturas, mais perto dos céus, o mais alto possível, e aí é uma ilustração acerca de Deus também, mais perto de Deus, os urubus estão procurando carniça para se alimentarem, porque eles sobrevivem disso. O que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado o seu coração? O que tem alimentado a sua vida nesse tempo? Como você tem vivido? Você tem se alimentado do alimento genuíno, do maná do céu, da palavra do Senhor? Você tem se alimentado desta palavra? Ou você tem comido todo o resto de comida, todo tipo de comida que as pessoas têm jogado nas mídias, que têm sido usadas muitas vezes de maneira perversa para atormentar o coração muito mais das pessoas do que já está atormentado naturalmente? E você propaga essas notícias que são maléficas, que são prejudiciais, que não edificam. Do que você tem se alimentado? Noé se alimentou da palavra do Senhor, por isso Noé tinha essa boa palavra sempre para dar, queridos, aquelas pessoas, embora elas rejeitassem esta palavra. Mas Noé tinha então esta palavra para as pessoas. Veja o que diz Isaías 50, verso 4: o Senhor Deus
me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Então o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Qual tem sido a sua palavra hoje? Você tem se valido das redes sociais? Você tem se valido das informações da TV, dos rádios? Recebido palavras que apavoram, que te deixa cada dia mais desestabilizado emocionalmente, ou você tem se alimentado desta palavra? Lembre-se, Noé estava vivendo em um tempo aonde ninguém queria dar ouvidos à palavra de Deus. Eles ouviam tudo e de tudo menos a palavra de Deus. Cristão, selecione o que você vai ouvir. Você é quem cuida do seu coração. Você é quem cuida da sua mente. Está nas suas mãos receber uma boa informação e transmitir também uma boa informação. Noé tinha uma boa informação, transmitiu uma boa informação através da revelação de Deus. Tem uma irmã aqui na igreja que gosta de dizer, não devemos viver pelas informações, mas pela revelação. A revelação está aqui, é a palavra de Deus, e é por ela que a gente deve viver, pautar as nossas decisões, a nossa caminhada. Conversando com um colega, amigo nosso aqui da igreja, e falando sobre esse texto da arca, e ele disse: pastor, não adianta se pendurar na janela pelo lado de fora, está perdido da mesma forma. Queridos, a gente tem que estar pelo lado de dentro da arca do Senhor. Você está em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus, se não for pelos méritos de Jesus Cristo, meu querido. E aí, para encerrar então, eu quero deixar 1 João capítulo 4, verso 9, que diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para que vivêssemos por meio dele. Então não há outro meio de se viver a não ser por Jesus Cristo. Então eu convido você nessa noite para depositar toda a sua confiança no Senhor, confiar na palavra do Senhor, esperar no Senhor, ter uma fé viva, verdadeira, mesmo em tempos de perturbações como vivemos hoje. Noé estava no meio dos pecadores. Nós também, queridos, estamos vivendo nesse mundo conturbado. Pecadores somos, salvos também em Cristo Jesus. Os salvos têm que viver como salvos. Vamos orar? Bendito Deus e maravilhoso Pai, nesta noite nós te agradecemos por todo o bem recebido da parte do Senhor. Primeiro, a criação, fomos criados pelo Senhor. Segundo, depois de criados, fomos salvos pelo Senhor. Terceiro, o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos assegurar nesta e desta salvação até na consumação dos séculos. Muito obrigado por essa dádiva, já nos é suficiente, mas o Senhor tem cuidado de nós também, nos alimentado com a tua palavra. E eu te peço, cuida da família da Primeira Igreja Presbiteriana do Pessul. Cuida, meu Pai, meu Deus, de uma forma especial do teu povo na face da terra.
Que haja alento, meu Pai, para as famílias. Este é o mês da família. Que o Senhor abençoe os pais, os filhos, os cônjuges. Que o Senhor abençoe as famílias de modo geral. Que a fé, meu Deus, seja uma fé viva e vibrante. Que a gente possa confiar, meu Pai, no Senhor cada dia mais e mais. E estarmos firmados em Ti para a glória do Teu santo nome. Ser propício a nós. Abra as portas, meu Pai, do socorro para aqueles que precisam de socorro. O Senhor sabe, meu Pai, quem está precisando, meu Pai, do socorro financeiro, do socorro na questão da alimentação, do socorro, meu Pai, em questão do emprego. O Senhor sabe quem está precisando de um socorro emocional, porque está se abocando, meu Pai, nessas águas das angústias desse tempo. Nós te pedimos porque o Senhor, ó Deus, é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Por isso rogamos a Ti, ser propício a nós pecadores, neste dia perdoa os nossos pecados, meu Pai, e nos anima cada dia mais e mais nesta caminhada em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Uma boa noite e um bom restante de semana, em nome de Jesus.